Boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo da noite lendo uma mensagem do livro Vigiai e Orai, pelo espírito do irmão José, psicografado pelo médium Carlos Bacelli. O título é Nem tão bons, nem tão ruins. Não somos tão ruins quanto pensam que somos, porém nem tão bom quanto nos imaginamos ser. Não somos menos nem mais, somos o que simplesmente somos. Iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são. Não nos deprimamos com a crítica e nem nos envaideçamos com o elogio. Não nos avaliemos pelo que os outros são ou deixam de ser. Tomemos unicamente a Jesus, por exemplo, do que precisamos vir a ser um dia. Em quase todos, certas virtudes compensam os vícios que ainda possuem. Lutemos para que a nossa parte positiva supere a negativa que ainda predomina. No exercício constante do bem é que nos fortaleceremos. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, e a toda a espiritualidade que vai coordenar e dirigir esta atividade, este estudo dessa noite. Agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos foi ofertada e te pedimos, Senhor, que todos aqui presentes se sintam sintonizados com as mensagens, com as intuições e com todas os ensinamentos que serão nos oferecidos durante essa noite. Abençoe todos os corações aqui presentes, Senhor. Dai-nos força e coragem para continuarmos sempre buscando o caminho da perfeição, o caminho do amor, o caminho do bem, que só esse nos trará a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Obrigado, Senhor. Fique conosco durante todo o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo, da carta de Paulo a Filemon, tá? O versículo 18. Mas antes de começarmos a leitura, nós vamos, no livro dos Espíritos, nós vamos ver qual é a definição que tem, porque como a nossa mensagem falou aqui, nós estamos buscando, nós não somos tão bons nem tão ruins, e estamos buscando esse aperfeiçoamento. E Kardec, dessa ideia de que nós buscamos esse aperfeiçoamento, que os espíritos disseram, e que a gente, no fundo, a gente sente essa necessidade de progredir e progredir para o bem, Então, Kardec fez a pergunta aos espíritos no livro dos Espíritos, a questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam: Jesus. Aí vem aqui um comentário, Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral a que pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Então, aqui já começa o nosso estudo dizendo o seguinte: nós precisamos de modelo, para não sairmos aí atirando a esmo. E muitas vezes na nossa sociedade a gente tem procurado, tem sido colocados para a gente alguns modelos humanos, e modelos humanos como nós são falhos, são imperfeitos. Por mais bem intencionados que sejamos, nós não somos um modelo de perfeição. Podemos ser um modelo de empenho, de perseverança, buscando essa perfeição, mas ainda estamos bem distantes daquilo que seria necessário. Então, meus irmãos, diante disso, nós vamos passar
e ler essa passagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 17, né? E o objetivo dessa mensagem, para a gente começar aqui, é compreender, né? Compreender a particularidade das nossas dívidas, né? Dos nossos débitos. Então, a imensa dívida, o imenso débito que nós temos com esse modelo que é Jesus, tá? Então, não só com ele, mas também com todos os nossos irmãos. Como nós vamos ver aqui, e vai ficar mais claro conforme nós formos comentando o texto. Então, vamos ler o texto. Então, o versículo a que se refere Emmanuel, depois, né, que os comentários são de Emmanuel, e o versículo é esse. Paulo, né, a Filemon, o versículo 18. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Essa carta, né, que foi escrita a Filemon era um amigo de Paulo e foi enviada para ele, né, quando Onésimo, que era um escravo de Filemon, fugiu e acabou sendo preso, né? E quando ele estava preso, ele ficou preso juntamente com Paulo de Tarso, numa das vezes em que Paulo também estava preso. E esse contato com Paulo fez com que Onésimo, né, tivesse conhecimento do Evangelho do Cristo, né, desse código de moralidade, esse código de proceder, né, que o Cristo nos trouxe. Então, aqui vamos começar, então, o esclarecimento, né, de Emmanuel. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Então, aqui ele pegou, Onésimo saiu da prisão, Paulo ainda continuou preso, mas Paulo escreveu uma carta, né, a Filemon, pedindo que ele aceitasse Onésimo de volta e qualquer prejuízo que Onésimo tivesse lhe causado, ele fosse debitado à conta de Paulo. Vamos ver que conta é essa também, né? Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Então, ele coloca aqui, vamos trazer para as nossas próprias necessidades, as nossas próprias dificuldades, e mostrando que a cada dia que passa, nós devemos mais ao Cristo, porque se tudo está difícil, a gente recebe de Jesus as providências justas, né? Jesus nos socorre naquilo que nós precisamos, naquilo que nós temos necessidade, né? E se tudo corre direitinho, perfeitamente, retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Jesus, quando veio, ele trouxe para a gente o quê? O consolo, né? Ele trouxe para a gente a ideia de que nós não estávamos condenados eternamente ao purgatório ou ao inferno, ou seja lá qualquer lugar, em que nós ficaríamos ali eternamente pagando ou sofrendo as consequências dos nossos atos equivocados, dos nossos erros, né, dos nossos crimes, das nossas dívidas, ou do que nós possamos chamar. Então, cada vez nós somos mais credores, porque na hora vamos ver como é que fica. É Jesus que nos socorre. E na hora que está dando tudo certo, né, as dádivas de esperança, de luz, que recebemos do próprio Cristo, é que nós fornecemos aos nossos companheiros de jornada, que ainda encontram-se
na situação mais difícil que a nossa e nos vem pedir ajuda. Então, continuando. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia, quer dizer, estamos devedores de Jesus na sua inesgotável misericórdia. Nós todos temos uma conta infinita, porque a misericórdia de Jesus é a misericórdia de Deus, e ela vem para a gente de maneira, digamos assim, incondicional, né? Ele sempre tem misericórdia conosco. O que acontece conosco, né, são consequências das nossas próprias faltas. Mas Jesus, em momento nenhum, já que você está mal, já que você não se deu bem pela milionésima vez fazendo a coisa, ele não vai chegar lá e falar assim, você é um caso perdido e eu vou te abandonar. Ou então ele vai dizer, tá perdido mesmo, dá um empurrãozinho assim que ele cai ladeira abaixo. Jesus jamais faria isso conosco, porque ele está sempre sendo misericordioso, está sempre oferecendo para a gente, né, a oportunidade de recomeçarmos, incentivando a gente, não oferecendo, mas incentivando a gente a recomeçarmos. Se nós cairmos 1000 vezes, nós vamos levantar 1000 vezes, né? Então, recomeçar. Então é isso que ele coloca aqui. Então nós estamos devedores de Jesus numa dívida que, se nós colocarmos nos parâmetros, né, do mundo, o que é dívida, o que é débito, o que é crédito, imagine no mundo espiritual, imagine em relação a esse nosso modelo, né, que é Jesus, e que veio aqui e vivenciou todos os sofrimentos que nós vamos ver aqui, que estamos suscetíveis por nossa própria vigilância, por nossa própria ignorância mesmo, ignorância da necessidade de fazermos o certo ou de nos convencermos de que depende de nós, né, essa modificação interior. Então ele coloca aqui, somos dele, Jesus, e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Que título é esse? Nós somos todos irmãos. Nós pertencemos a uma única comunidade, né, que é a comunidade do planeta Terra. Essa comunidade do planeta Terra, que é filha do mesmo Pai, né, e que esse mesmo Pai nos olha com os mesmos olhos, sem privilégios, sem amor mais por um e por outro, e nos trouxe esse irmão mais velho, né? Por isso que ele coloca aqui, somos dele, porque ele nos trouxe esse irmão mais velho para servir de modelo e para nos servir de tutor, né? Então, nós temos que estar atento a isso, né? Somos dele, somos cristãos, dissemos que abraçamos o Evangelho, que aceitamos o Cristo no nosso coração, que aceitamos o Cristo como nosso modelo de vida, então nós somos dele. E se nós somos dele, né, significa que nós nos reconhecemos como ele reconheceu, que o nosso pai, que o meu pai trabalha e que eu trabalho também, e se nós somos todos irmãos e ele é o nosso irmão maior, nós temos que seguir esse mesmo modelo, né? Então ele coloca aqui, então somos dele e nessa circunstância reside o nosso título mais alto. Por que, então, o pessimismo e o desespero quando a calúnia ou a ingratidão nos ataque de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Pessimismo e desespero na hora que as pessoas nos caluniam ou que nos pagam com ingratidão. Jesus não foi vítima da calúnia e da ingratidão? Ele não foi modelo disso para a gente? Ele foi condenado por um crime que ele não cometeu, e a ingratidão de todos aqueles, muitos que ele havia curado, e dentro dos próprios apóstolos ali dentro, entre aqueles 12 membros que conviveram com ele durante todo esse apostolado do Cristo, toda essa vida pública do Cristo, né? Ali dentro também ele encontrou a ingratidão, o virar as costas. Então, por que nós? Mas ele não se mostrou pessimista e desesperado, né? Senão ele ia falar para assim, Judas, pelo amor de Deus, não faz isso não, porque você vai me prejudicar. Não, ele não falou. Ele falou para Judas, vai e faz o que você acha que é certo. Ele não falou para Pedro, Pedro, acorda, Pedro, tu vai me negar, eu sei que tu vai me negar.
Não, ele falou assim, Pedro, tu vais me negar. Ele avisou o Pedro. Avisou como? Com amor, com retidão, com o espírito de alerta, como um irmão mais velho faz para o irmão mais novo. Falou assim, planinho, ó, cuidado, por aí você vai se machucar. Por aí você vai fazer algo que vai te fazer sofrer. Né? Então, desespero e pessimismo não entram no exemplo do Cristo. Agora, que ele passou pela calúnia e a ingratidão, isso ele passou, isso é claro. Né? Então, nós que temos esse modelo, temos o modelo do suportar a calúnia e a ingratidão. Na certeza de que isso que estão fazendo comigo, essa criatura que está fazendo isso comigo, esse irmão que está fazendo isso comigo, ele ainda não sabe o que está fazendo. Como o Cristo falou, Pai, eles não perdoam porque eles não sabem o que está fazendo. Então, nós temos que olhar dessa maneira. Né? É difícil, meus irmãos. Eu não estou falando que a gente consiga isso facilmente, mas é que a gente está aqui colocando um modelo. E o modelo de Jesus, em nenhum momento da vida dele, foi um momento que nós vimos ele como pessimista e desesperado. Então, isso não faz parte do modelo do Cristo. Né? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Do mesmo jeito que Jesus tutela a nós, ele também tutela a todos os nossos irmãos, a todos aqueles nossos companheiros de jornada, que foram colocados ao nosso lado por N motivos, mas que o objetivo principal é progredirmos juntos. Cada um no seu degrau evolutivo, cada um no seu patamar de entendimento, mas todos progredirmos juntos como? Um ajudando o outro. E como Cristo nos ajuda. Ele colocou aqui, ó, quando está tudo bonito, o Cristo está nos ajudando. Né? Porque nós está tudo certo, correndo do jeito que a gente acha que era o previsto, nós estamos agradecendo e oferecendo as palavras para os nossos irmãos, que nós vimos trazidas de onde? Do próprio Cristo. E quando tudo dá errado, quando tudo fica difícil, é o Cristo que nos ajuda, né, a nos mantermos em pé. Então, nós temos que ter essa certeza de que a nossa dívida para com Cristo é imensa. E que para nós saudarmos essa dívida, nós vamos ter que aceitar essas, como ele coloca aqui, né? Aceitar, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento. Porque o que é a ingratidão? O que é qualquer sofrimento que a gente possa passar aqui na Terra? Diante da eternidade, diante do o que o Cristo passou aqui na Terra para exemplificar para a gente. Não é nada. Né? E muitas vezes nós estamos aqui reclamando do nada e de nada. Sem olhar para o lado e achar assim, poxa, olha, tanta gente está sofrendo mais do que eu, tanta gente está passando por mais dificuldades do que eu, e estão carregando a sua cruz com otimismo, né? Com esperança, com fé. E eu, que a minha cruz, no fundo, talvez não seja nem tão pesada. Então a gente tem que tomar o cuidado para não supervalorizar a nossa cruz. Né? E vermos que do mesmo jeito que nós somos devedores do Cristo, esses nossos irmãos também são, todos somos devedores do Cristo. E que muitas vezes o saldar a minha dívida junto com Cristo, ou saldar parte da minha dívida junto com Cristo, passa pelo ajudar ao meu próximo, ajudar ao meu irmão, ao meu companheiro de caminhada, seja ele meu simpático ou meu adversário, seja ele meu querido ou meu, que eu tenha por ele ou ele por mim uma aversão muito grande. Né? A minha dívida é ajudá-lo a saldar, né? O pagamento, a parcela da minha dívida é de ajudar esse irmão
a saudar a parte dele, uma parte da dívida dele também, né? Então nós temos que estar atento a isso. Então ele coloca aqui: devemos refletir que, quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Então, quando chega, vamos aqui o exemplo da nossa casa espírita, né? Quando chega aquele irmãozinho desesperado, em que nós estamos ali ouvindo na nossa cabine do atendimento fraterno, ouvindo com ouvidos caridosos, com ouvidos piedosos, né? E que nós vamos falar algumas palavras, oferecer um consolo, nós vamos oferecer consolo buscando a paz, a cura, né? A elevação espiritual, tudo isso. Mas paz, felicidade e vida superior, né? Nós estamos dizendo que ele vai conseguir em confiança aquilo que o Cristo, como nosso modelo, nosso guia, que trouxe todo o código moral do Evangelho para a gente, nos disse que nós vamos conseguir. Então eu estou falando daquilo, que eu estou prometendo aquilo que o Cristo é que vai dar, porque eu também sou carente que nem ele. Eu também não tenho a paz, eu não tenho a felicidade, eu não tenho essa certeza ou melhor, não é certeza, mas eu ainda não estou nessa vida superior, né? Eu estou batalhando tanto quanto ele, ali lado a lado, ombro a ombro, todos nós juntos, batalhando para que um dia cheguemos a essa paz, que é a paz que o Cristo nos oferece, a essa felicidade que o Cristo nos oferece, a sermos realmente luz, a sermos realmente aquele companheiro que vai estar ali presente sempre, né? Então devemos refletir que, quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar essas necessidades em abundância. Nós só falamos que confia em Cristo, segura na mão de Deus e vai, né? Então, mais segura na mão do Cristo e vai. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo também é teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então, esse é o texto, né? E aí a gente que trata essa carta a Fílemon. Mas vamos fazer uns esclarecimentos aqui. Qual era o sentimento, né? Aqui a gente disse os nossos sentimentos, as nossas impressões, naquilo que Emmanuel está falando. Mas qual é realmente, aqui no fundo, que a gente vai ver, qual é o objetivo, né, que Paulo tinha ao escrever essa carta, tá, para Fílemon? Era fazer o quê? Com que Fílemon, tá, se dispusesse a abrir o coração num gesto de bondade e aceitar de volta aquele escravo que tinha fugido, né? E por isso tinha sido preso. Então, como, né, Paulo conhecia Fílemon, conhecia o coração de Fílemon, ele acreditava, né, que Fílemon estaria disposto, né, ele tinha capacidade, ele tinha já bagagem, conhecimento moral, tá, para perdoar, para receber Onésimo de volta. Mas ele colocava o seguinte: caso ele tivesse causado algum prejuízo a Fílemon, que Fílemon colocasse esse prejuízo, esse débito, na conta dele, Paulo. Paulo não quis usar a autoridade dele de apóstolo, de evangelizador, forçando Fílemon a ter uma atitude de reconciliação, uma atitude de perdão. Porque ele poderia, né, fazer um discurso, né, com base no evangelho, e ele disse que não, aceita, e ele deixou então a iniciativa de Fílemon a brotar de dentro dele aqueles sentimentos que ele tinha, tá?
e se ele se sentisse lesado de alguma forma, que ele debitasse então essa conta na conta de Paulo. Por sua vez, né, Paulo tinha ficado preso e Onésimo estava com ele. E nesse meio tempo, né, Onésimo, ele coloca aqui, Paulo estava certo de que Fílemon, em um gesto humano e cristão, receberia novamente seu escravo. Porque Paulo conhecia o coração de Fílemon. Paulo conhecia o potencial de Fílemon. E o Paulo conhecia o quanto Fílemon tinha abraçado ou tinha aceitado, né, o Evangelho em seu coração, o Cristo como modelo, né? Então, ele tinha certeza que Paulo ia recebê-lo de volta. E Onésimo também estava por ter passado aquele tempo que passou com Paulo na prisão, ele também tinha ouvido de Paulo, né, o Evangelho, o Cristo, e ele também tinha aceitado o Cristo como modelo, aceitado o Cristo em seu coração, aceitado o Evangelho, os ensinamentos do Cristo como proceder, como um código moral. Então, Fílemon tinha o potencial de perdoar, de aceitar. E Onésimo tinha agora o potencial de se tornar um funcionário, um escravo, um serviçal, né, cumpridor dos seus deveres, porque ele tinha recebido os esclarecimentos do Cristo e aceitado que cada um está no seu lugar, e cada um está aqui com uma missão e que nós dependemos uns dos outros. Antes de sermos servos e patrões, servos e escravos, escravos ou senhores, né, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus. E temos como irmão maior o próprio Cristo. Então, nesse contexto, é que Paulo escreveu essa carta ao amigo, pedindo, né, que ele recebesse de volta esse escravo. Quando esse escravo cumpriu a pena e saiu, já tinha cumprido a pena, então que Fílemon desse uma outra oportunidade para ele, né? Também a carta tem como objetivo mostrar a beleza da benignidade, do perdão e da misericórdia que o Cristo vive e com o que o Cristo nos ouve, nos assiste, nos ampara. Então, o objetivo dessa carta é justamente esse, né, de fazer com que Fílemon, tá, exercitasse essa paciência, essa abnegação, essa caridade, por meio de quê? Por meio da afetividade, da amizade sincera que Paulo tinha por ele. E não impondo a ele, dizendo assim, eu sou Paulo, eu estive com o Cristo, né? Não quando o Cristo estava presente, mas o encontro na porta de Damasco, e eu estive com Cristo. E eu já te disse que se você não fizer assim, você não vai estar em paz, você não vai estar dentro do comportamento cristão. Não, ele simplesmente, pela afetividade, pelo conhecimento que ele tinha, ele fez com que Fílemon tirasse de dentro do próprio coração, de dentro de si mesmo, essas virtudes que ele já possuía. Então, Fílemon não era tão bom como era, mas não era tão ruim como o escravo pensava. E o escravo, também hoje, depois de aceitar o Cristo, ele não era tão insubordinado como Fílemon pensava antes dele cumprir a pena dele, antes dele ter o contato com Paulo e antes dele conhecer o Cristo. Então, quando nós oferecemos alguma coisa a qualquer um de nossos irmãos, nós oferecemos em esperança, em fé, em amor, tudo isso, o que nos fortalece nesse nosso jardinzinho, porque nós já temos essas plantinhas ali, essas sementinhas ali, todas plantadas, né? E Jesus acredita nelas, tanto é que ele está sempre dando oportunidade de nós estarmos regando essas plantinhazinhas, né? Então, é isso que nós temos que hoje olhar e dizer assim, obrigado, Senhor, obrigado
por todas essas oportunidades que me oferece. Eu sei que eu recebi muito. Por isso que talvez eu esteja sentindo que eu esteja sendo muito cobrado. Né? Então, que nós tenhamos esse discernimento, porque para quem muito foi dado, muito vai ser pedido. Né? Então, nós temos que ter em nossa mente exatamente isso. Né? Nós temos que nos considerarmos devedores do Cristo e olharmos para os nossos irmãos, né? Que pensamos assim, ele é que me deve, ele é que me magoou, ele é que me caluniou, ele é que ele que foi ingrato comigo. Nós pensarmos assim, Senhor, ele não sabe o que está fazendo, mas eu sei que eu tenho que ajudá-lo. Eu não posso pegar e levar a mágoa no meu coração e dizer que eu quero mais que ele fique longe de mim, que eu não me importo com ele, porque depois eu vou ter que voltar atrás e pegar e ajudar ele a se levantar. A hora que eu conseguir levantá-lo, provavelmente outras pessoas já estarão próximas para ajudá-lo a caminhar. E cada um de nós não tem dívida só com um, nós temos dívidas com todos. E a nossa dívida maior é com o Cristo. Né? Então, para que nós saldemos essa dívida com Cristo, nós ajudemos os nossos irmãos, principalmente aqueles que nós consideramos nossos adversários, a saldar também parte da dívida deles. Como? Não levando em consideração a ingratidão, nem a calúnia, nos calando, não guardando mágoas no nosso coração, trabalhando, e como ele coloca assim, trabalhando e seguindo. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então, meus irmãos, é exatamente esse o ensinamento que nós tínhamos para essa noite. Eu achei assim muito bom para mim fazer esse estudo, porque muitas vezes a gente se equivoca, né? E faz julgamentos, e faz críticas, e se magoa desnecessariamente, e muitas vezes com os adversários, mas em grande parte das vezes com o nosso próximo mais próximo, que são aqueles irmãos que estão no nosso convívio familiar, nosso convívio social, né? E que nós possamos estar atentos a isso. O nosso modelo é o Cristo. E o Cristo não se desesperou, não se desesperançou, né? Ele continuou servindo de modelo, servindo de exemplo, durante todo o seu período de trabalho entre os homens. Então, que nós possamos, lembrando do Cristo, quando tivermos as nossas dificuldades, pensarmos que como superá-las, trabalhando e servindo indistintamente aqueles que amamos e aqueles que ainda não nos afinizamos. Obrigado a todos pela atenção e que nesse momento nós possamos sintonizar a nossa alma ao mais alto, possamos levar o nosso pensamento e pedirmos a Deus, a Jesus e aos nossos protetores espirituais que nos ajudem a seguirmos o nosso modelo maior, o nosso guia maior, que é o próprio Cristo. Que possamos, a cada dificuldade, recorrermos ao nosso código moral, que é o Evangelho, e nele procurarmos forças e compreensão para darmos continuidade no nosso caminho, no nosso trabalho sem esmorecermos, sem julgarmos, sem criticarmos, sem ofendermos, sempre buscando sermos misericordiosos, sermos abnegados, sermos pacíficos, pacientes, tolerantes e benignos. Obrigado, Senhor, neste momento, que nossos pensamentos possam ir ao encontro de todos aqueles que estão no coração de cada um de nós,
de todos aqueles que estão passando por dificuldades, de todos aqueles que estão hospitalizados, de todos aqueles, Senhor, que encontram-se asilados fora de suas pátrias, em países muitas vezes totalmente diferentes dos seus, com culturas diferentes, buscando abrigo por motivos de não ter a paz, de não ter a compreensão ainda em seu próprio país. Que nós nos vejamos sempre como uma única família, filhos do mesmo Pai, tutelados pelo mesmo irmão maior, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que sua luz se faça em nosso coração, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, que tenhamos uma noite de paz e muita tranquilidade.